Olá, pessoal, tudo bem? Muita luz, muita paz. Pessoal, esse vídeo eu estou fazendo para a gente falar um pouquinho sobre a parte psicológica do ser humano, né? E toda a minha terapia, tudo que eu desenvolvi na minha terapia foi através de dificuldades minhas mesmo, tá? Então, assim, lógico, né? É lógico que eu estudei um pouco, sim, da parte psicológica, mas eu trabalho muito a parte de forma diferente dos psicólogos, vamos dizer assim. Não menosprezando os psicólogos, tá, né? Porque todo trabalho é válido. Mas como terapeuta holístico, eu tento buscar a fundo o problema daquela pessoa, tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do ser humano, né? Nós nascemos e, ao nascer, o primeiro bloqueio que a gente tem é de se entender nesse mundo, né? O corpo ali, saber o que que é você, o que que é o outro, porque tem muitas vertentes aí da psicologia que falam que quando o neném nasce, ele acha que ele e o todo são um só, né? E depois isso vai se perdendo a partir do momento que ele vai amamentando, que ele vai interagindo, que ele vai sentindo o seu corpo. Então ali já vai tendo a noção do que é ele, do que é o meio, né? E ali você vai crescendo com uma grande influência da sua mãe, do seu pai, do ambiente ali onde você está, né? Aí junta, além desses problemas do ambiente, às vezes vem alguns problemas externos, pessoas que às vezes te machucam, te ferem e você, né, você ainda é uma criança ali, então você é indefeso, você não tem como reagir. Muitas vezes as coisas acontecem, a criança ela fica calada por medo, né? Talvez até para proteger alguém, ela fica calada, ou por ameaças de adultos. E, enfim, são N histórias, né? Não cabe aqui a gente ficar alongando muito essa parte. Bom, e aí você vai para a vida adulta carregando todos aqueles traumas, aquelas dificuldades que você teve da infância. E aí vem os problemas da fase adulta. Então, quando você está na fase adulta, você tem aquela tendência de que, né, vou prosperar, tudo vai dar certo, tudo vai caminhar bem, e de repente você vê que não foi muito bem aquilo que aconteceu, tá? Por quê? Porque os traumas da infância, mais coisas que você carrega, às vezes, até de outras vidas, né? Isso eu estou falando assim para o lado espírita da situação, vão trazendo, é como se existisse um véu na frente da sua visão. Então você olha o mundo de forma distorcida. Você traz algumas distorções cognitivas, alguns problemas, né? Alguns transtornos de personalidade até às vezes, tá? Então, essas distorções, elas acontecem, mas se a gente for ver a fundo, não é para você... São barreiras, sim, são barreiras impostas. Mas, na verdade, atrás dessas barreiras são é como se a sua alma precisasse dessas barreiras para progredir, entendeu? A sua alma precisa dessas barreiras para progredir.
E então, o que acontece? A pessoa, às vezes, vem lutando, fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. E como nós vivemos num mundo muito automático, aquilo passa desapercebido pela pessoa. Até que ela vai dar conta, né, do que ela está fazendo de errado, depois de quebrar muito a cara. E aí já às vezes já é tarde, né? Ou ela já perdeu vários anos da vida. Bom, enfim. Então, a partir de umas vivências que eu tive, eu comecei a criar alguns métodos de busca do inconsciente, tá? E o que acontece? Eu tento buscar tanto essa parte traumática, essa parte da vivência, da vida atual da pessoa, como também interpretar o que ela vem trazendo de outras vidas, carregando dificuldades de outras vidas, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma vida passada você foi uma pessoa que roubou, né? Fez alguma coisa bem errada, assim. Então, nessa vida, você vem com uma certa tendência a ter uma vida mais simples, uma vida mais não tão rica como muitos gostariam. E aí você vem trazendo certas energias que vão vir te acompanhando, que vão trazer bloqueios para você perdão, gente, perdão, ou prosperar financeiramente, só um minuto, ou prosperar financeiramente, né? Ou prosperar no amor, enfim, aí vai ter vários problemas, tá? Então, o que acontece? Esses traumas da infância, mais o que você vem carregando de outras vidas, isso junta tudo para formar uma energia, umas distorções na sua mente. Como forma até mesmo para você quitar alguma dívida, né? Na numerologia cabalística, a gente chama de dívidas kármicas. Então, você vem, às vezes, com uma energia, um véu que tampa a sua a realidade mesmo, entendeu? Você não vê a realidade como ela é, ou às vezes você não quer ver a realidade. E isso vai atrasando a sua vida ali. Bom, enfim, a função minha aqui é tentar achar essas distorções, é tentar trabalhar essa parte da mente humana, né? Tirar esse véu ou amenizar esse véu, pelo menos, para que a sua vida seja um pouco mais leve, tá? O que acontece? Vamos dizer que o cérebro ele tem várias caixinhas. Então, existe a caixinha dos traumas, a caixinha dos instintos, a caixinha do futuro, a caixinha do presente. E muitas vezes acontece de coisas que eram para estar na caixinha do trauma, estar na caixinha dos instintos. Isso gera uma bagunça tremenda. Por quê? Porque a pessoa entra num processo paranoico, um processo de querer algo que muitas vezes, né, ela não pode já ter mais. Por quê? Porque o trauma foi tão pesado que virou um instinto. Não é muito bem assim, porque o instinto, né, quando se fala psicologicamente, o instinto seria as raivas, coisas, né,
relativas aos primatas, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Quando entra nessa caixinha, o trauma entra na caixinha do instinto, a pessoa começa a tornar aquilo como uma verdade. Uma verdade. Ela começa a entrar num processo obsessivo, entendeu? Então, a ideia é você voltar, tirar o que é trauma, voltar para a caixinha do trauma e o instinto voltar para a caixinha do instinto, tá? Então, aí a gente trabalha de várias formas para fazer isso. E também, é claro, né? Porque o trauma, não adianta você só levar o trauma para a caixinha do trauma. Você tem que trabalhar esse trauma com a pessoa. E aí a gente tem várias formas também de trabalhar, sabe? Aqui no vídeo não dá para se falar todas as formas, tá? São vários exercícios. Eu trabalho, a maioria das minhas, da minha técnica é por exercícios, tá? Então a gente vai buscando tudo ali sobre a pessoa, do inconsciente da pessoa. Tá? E aí o que acontece? Pode ser que seja um processo de uma semana, pode ser que seja um processo de 2 semanas, de 3 semanas, e assim vai indo, tá? E a gente vai pegando, dando forma aos problemas dessa pessoa e ela tendo consciência daquilo que ela faz de errado, tá? A partir do momento que você tem consciência de algo que você faz errado, por mais que você continue fazendo aquilo errado, você já vai reduzir drasticamente a forma como você age, tá? Vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque você já tomou consciência. Aquilo saiu lá do seu inconsciente e veio pro consciente. Então vamos supor um exemplo simples meu, tá? Eu vou dar um exemplo simples meu. Eu tenho o meu mapa astral. No meu mapa astral, eu sei que se eu tiver com pouco dinheiro, o meu inconsciente ele tenta gastar mais dinheiro porque ele pensa que eu preciso me recompensar antes de tudo. E aí o que acontece? Se eu tiver sem dinheiro, mais sem dinheiro eu fico. Então eu já sei isso, eu já tomei essa consciência, né? Então o que acontece? Eu tenho que lutar contra isso. Ou seja, quando eu estou com pouco dinheiro, eu tenho que economizar e não é gastar. Então eu já tomei consciência que eu tenho esse problema. Agora eu tenho que achar formas de burlar esse problema, de burlar. Então muitas vezes a gente tem o problema, mas você pode minimizar o problema ou transmutar o problema. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, meu mesmo. Eu adoro café. Eu gosto muito de café. Tomo pouca água. Então, eu já tenho consciência de que eu não posso ficar assim. Já tenho essa consciência. Então, eu trabalho de várias formas para minimizar esse problema. Então, por exemplo, eu não consigo chegar ali e tomar meio litro de água. Tem gente que consegue. Então, eu tomo água o dia inteiro, bicando pouquinho por pouquinho. Tá? Esse é um exemplo. Eu não estou acabando com o meu problema, eu estou transmutando a energia. Tá? Então, por exemplo, quando me dá vontade de tomar café,
eu vou lá, eu sei que eu tenho aquela vontade, eu paro, pego o copo e, ao invés de pôr café, eu ponho água e vou tomar água. Então, eu estou transmutando a minha energia. Eu estou transmutando. E com isso, a princípio, você não está resolvendo o problema. Muitos vão poder falar isso, né? Que nós não estamos resolvendo o problema. Mas, à medida que você transmuta, você está, sim, alterando circuitos neurológicos seus. Então, você está mudando, sim, você está eliminando o problema. Tá? Você está eliminando. Por quê? Porque eu estou tirando da minha consciência de que eu preciso tomar café toda hora, todo dia. Então, assim, é uma transmutação de energia, tá? Que vai te levar ao sucesso. Vamos dar um outro exemplo. Isso aqui são exemplos bobos, tá? Exemplos bobos. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Vamos supor que você não gosta de salada, ou você come muita carne e não come salada. Então, você pode transmutar essa energia fazendo um dia carne, um dia salada. Um dia carne, um dia salada. Entendeu? Então, você está transmutando essa energia, você está se alterando o seu padrão energético ali, e sem ser de forma brusca, né? Porque muitas pessoas às vezes falam assim, não, hoje eu vou parar de comer carne. Aí para 2, 3 dias, 4 dias, depois começa a comer carne, tudo que deixou de comer, come de novo. Então, assim, é transmutar a energia, entendeu? Bom, enfim, nós vamos trabalhando toda essa parte na terapia. Eu vou analisando quem é aquela pessoa, como ela funciona. Porque muitas vezes a pessoa, ela funciona de um jeito, mas ela mesma não sabe que ela funciona daquele jeito. Ela mesma não sabe. Aí fica difícil, né? Por que que a pessoa não sabe? Porque a maioria das vezes a gente vive no automático. A gente não para pensar. A gente não para raciocinar. Nós vamos caminhando dia após dia sem parar para pensar. Bom, então é isso. O psicológico do ser humano ele é muito mais abrangente do que só essa encarnação. E isso que eu falo aqui, eu falo para quem realmente acredita. Tem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação, mas aí cada caso é um caso, entendeu? Eu estou falando para pessoas que acham que isso influencia, né? Bom, então aí a gente vem buscando todo esse aparato, vem tentando analisar item por item da pessoa, né? Por exemplo, se você tem um problema na parte financeira, eu não posso analisar só a sua parte financeira, porque às vezes o seu problema está relacionado com a parte amorosa. Porque o ser humano ele é global, então eu não posso olhar ele por um viés. Eu não posso olhar ele só por um viés. Eu tenho que olhar ele como um todo, né? Então, assim, eu brinco que tudo é importante. Se você deu um espirro na infância e esse espirro você lembra dele até hoje, esse espirro é importante, porque você está lembrando dele até hoje, né? Então, esse espirro é importante, tá? Bom, pessoal, eu acho que deu para esclarecer um pouquinho, né? Qualquer dúvida, entre em contato, podem mandar perguntas, que se tiver ao meu alcance eu respondo. Outra coisa também, eu não sou dono da verdade completa, a gente está sempre aprendendo, né? Por exemplo, hoje, agora, né, esses dias,
eu intuí, veio uma outra ferramenta para eu trabalhar, entendeu? Então agora eu tô focado nessa ferramenta. E é isso, tá, gente? É um processo, não é. Essa terapia também, ela é um processo. Ela não é milagre. Você não vai chegar aqui e sair pronto, né? Muitos dos exercícios que eu faço junto com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa fazendo, ela aprende. Agora, se o outro só falar o que você tem que fazer, você não aprende. Só que aí você fazendo os exercícios, você vai vivenciando. É diferente quando você faz uma vivência do que um aprendizado mastigado, entendeu? Uma coisa mastigada. É diferente. Então, uma das técnicas que eu uso é isso, é a vivência, tá? Bom, pessoal, fiquem com Deus, espero ter agregado na vida de vocês, tá? Que a intenção do canal é essa, é agregar conhecimento. Muito obrigado, gratidão, muita luz e muita paz.